Agora você está ao dia. vivo. Bonjour, mon amour. Acontece, né? Como ainda não entrou ninguém, fez essa loucura aqui, mas se você tá assistindo gravado depois, você pegou esse que a Fê acabou de fazer. Mirela, bom dia, Arami, bom Arami. dia. Bom dia, gente. Aê! Laísa, muito bom. Vamos chegando hoje, mentoria para terapeutas. E uma coisa que a gente percebe também, eu lembro da primeira live que a gente fez, que é muita gente que acompanha a gente falou, nossa, acontece isso também na vida de terapeuta? No meu trabalho também acontece isso. Porque tá tudo junto. A Laísa falou, eu vi. Bom dia, Adri. Bom Ó, dia, cá, gente. Ah, Carla. ó, o mestre das Olha, mestre pragas. Alfredo. Gente, seguinte, hoje é dia de DDD. Aqui a gente fala sobre dores, demandas e desafios do terapeuta, do universo do terapeuta, dos bastidores do terapeuta, dos atendimentos do terapeuta, é, até da vida pessoal do terapeuta, né? E aqui é um espaço para vocês fazerem perguntas. Como nós sabemos, por experiência, né, que vocês no começo da live ficam tímidos e tímidas, então a gente sempre coloca uma caixinha com perguntas. Não deixa eles Não, verem. mas eles não vão conseguir ver, é só pra... Tem caixinhas aqui. É... Pra gente começar a responder, e aí a hora que a gente começa a responder, aí vocês vão tendo dúvidas, aí vocês vão trazendo o repertório de vocês, e aí vai ficando muito mais legal. A Lucille. Ah, Lucille, lá é noite, né? Boa noite, bom dia. Então, bora. Vamos começar com perguntas que foram deixadas aqui na caixinha. E aí, conforme vocês forem se inspirando, aí vocês vão fazendo as suas próprias perguntas, porque a vantagem de quem consegue estar aqui com a gente no ao vivo, né, é que vocês podem fazer as perguntas e nós respondemos aqui já de bate-pronto. Bom dia, boa semana para vocês. Bora responder pergunta. Olha que interessante. Vocês trabalham com pacote de sessões. O que acham dessa estratégia? E achei interessante até essa palavra estratégia, né? Isso é uma pergunta que surge na Bússola Mentoria, né? Porque existem terapeutas que fazem pacotes, existem terapeutas que não fazem pacotes. E aí, Fê, como é que é para você? Vamos lá. O que eu quero começar, o que acham dessa estratégia? A gente já recebeu, né, terapeuta na mentoria, falando assim, é que eu fiz uma mentoria, eles falaram que só funciona se eu fizer pacote. Terapeuta que não faz pacote não tem cliente. Isso foi a informação que foi passada para um dos terapeutas da Bússola que fez uma outra mentoria. Primeiro que eu já tenho uma restrição quanto a essas regras absolutas, né? Por quê? Porque para cada um funciona diferente, para cada público funciona diferente, para cada terapeuta funciona diferente, né? Você só vai conseguir vender a sua terapia se você fizer pacote. Isso aqui é terrorismo, né? Então, essas generalizações de nunca, sempre, essas coisas me pegam um pouco, Tá? Eu tá? não faço pacote. A minha terapia, eu trabalho com alinhamento biosistêmico. É uma terapia que você contrata de forma avulsa, pode ser uma sessão pontual, ou você vai se programar para fazer de 3 a 6 sessões, tudo depende daquilo que você está buscando e daquilo que você está expressando no seu corpo, tá? A Fê trabalha como psicóloga e ela também trabalha por sessão. Até eu queria trazer uma reflexão aqui, tá? Vamos refletir juntos? De que lugar parte essa proposta de pacote dentro de você, né? Essa proposta de ter um pacote de sessões parte de um lugar de medo, de escassez, de prender o paciente? Então eu já acho que não é uma boa ideia, né? Esse lugar de pacote de sessões parte de um lugar de você para facilitar a escolha do paciente, né? Porque tem pacientes que já perguntam, né? Qual é o valor da sessão? Ah, tem pacote? A terapia que você presta serviço faz sentido ter pacote? Né? Você precisa de um número X de sessões mínimo, sei lá, um pacote de 6 sessões, né?
para que o paciente tenha um resultado. Então, assim, são reflexões, fazendo aqui, estou pensando alto junto com vocês, né? Porque, regra por regra, todo terapeuta tem que fazer pacote. Já não concordo, né? De que lugar isso parte de mim? Porque se é de um lugar de medo, vai para terapia, né? Porque todos nós já passamos por isso em algum momento, né? Meu Deus, estou começando, não tenho paciente suficiente, se eu não conseguir pagar as contas no fim do mês e tal. Mas se é desse lugar o pacote, não é legal, né? Para mim vale a pena porque o meu processo com o paciente, ele precisa de pelo menos 6 sessões para a gente desenvolver o nosso processo bacana. Putz, legal. E aí, né? se ele não fechar, no fundo, ele vai prejudicar todo o meu cronograma. Aí é uma outra história. Então, é assim, eu, né, presto tal tipo de serviço de terapia, faz sentido para mim ter pacote, e aí eu coloco essa proposta, falo para o paciente, olha, se a gente fizer uma sessão só, né, a gente vai ter um desenvolvimento X. O ideal é que a gente faça pelo menos 6. Para facilitar para você, então eu faço um pacote. Agora, outra coisa, coloquem no planejamento de vocês, né, quanto que é a sessão avulsa e quanto sai a sessão no pacote. Né? E cuidado com isso, porque às vezes vocês acabam colocando um valor muito abaixo, e aí, de novo, por medo do paciente não ficar, né? E aí o paciente escolhe o pacote não porque ele sabe que o processo vai ter mais valor se ele fizer as 6 sessões, mas porque ficou muito mais barato. Fica mais barato. E aí também não é legal, tá? Quero saber se faz sentido para vocês aí, né? Pega todas as perguntas que eu fiz, essas reflexões aqui que a gente está fazendo juntos, né? E diz para mim, faz sentido para vocês? E aí cada um de vocês, né, lá dentro, pode responder para si, né? É legal fazer pacote ou não é? O Fê falou, ele não faz pacote, eu não faço pacote com uma exceção. Eu tenho um horário, hoje em dia, na minha agenda, que eu reservo para atender pessoas que não podem pagar o valor da minha sessão, tá? O valor da minha sessão é R$480, tá? E as pessoas que não conseguem pagar esse valor, aí eu falo, qual é o valor que fica bom para você? E aí ela me fala esse valor, e aí eu fecho um pacote, né? Porque ela não vai me pagar o valor da minha sessão. Ela vai me pagar mensal aquele valor que ela pode, independente do número de sessões que a gente fizer. Sabe uma coisa que me deixa muito feliz? Ver foguinhos, coraçõezinhos subindo aqui na tela, tá muito legal. Obrigado aí, gente. Bom dia com harmonia, Paola. Paola, eu queria até falar com você. Nós recebemos um e-mail seu que foi pro spam há algumas semanas. Eu te chamei depois lá no WhatsApp. Qualquer coisa, manda mensagem no Instagram pra gente conversar, tá? Então, aqui, respondida esta pergunta, ok? Adoro essa pergunta aqui. Vocês têm preços diferentes para atendimento online e presencial? Não. Gente, se fosse para cobrar algum mais caro, eu cobraria o online. Opa, vamos lá, peguem essa resposta que eu acabei de dar aqui. Se eu fosse cobrar um mais caro, seria o online. Eu quero saber aqui, comentem aqui com a gente, por que vocês acham que eu cobraria mais o online? E terapeutas que estão aqui ao vivo na live, respondam pra gente, você tem preço diferente para sessão online e sessão presencial? Responde aí pra gente, troquem com a gente. E se vocês tiverem perguntas, vocês já podem começar a fazer, tá? Nós cobramos o mesmo valor. E o Fê falou, se fosse cobrar mais caro, eu cobraria no online. Por quê? Por que eu cobraria mais caro no online? Isso. Enquanto as pessoas vão respondendo, vamos ver se... Faço o mesmo valor, a Kate falou. Uma coisa muito interessante, que vai vir até aqui, a próxima pergunta. Eita, por que seria mais desafiador online? Vamos deixar mais pessoas responderem. Mesmo valor, a Carla falou. Tem uma pergunta aqui. Como lidar com a insegurança na hora... Amor. É ok, eu sei porque eu tô fazendo essa pergunta, amor. Não é isso. Como lidar com a insegurança... Eu quero usar a palavra insegurança, amor. Não é isso, amor. É porque vai ficar misturado as respostas. Então, mas eu sei o que eu tô fazendo. Vamos lá. Como lidar com a insegurança na hora de atender um paciente? Essa insegurança às vezes vem da gente fazer vocês responderem algo com medo de errar. Estou buscando ajustar para chegar ao mesmo valor.
Tá, isso significa que hoje em dia você tem uma diferença, certo? Hum. Olha só que interessante. E aí eu vou levar até para você, Ká, que a gente conhece seu processo. A gente sabe que você aluga um espaço onde você atende online. Então, até para atender online, você investe hora na sala. Então, por que que é diferente? E muitas pessoas colocam presencial mais caro pelo valor da sala. Tá, você aluga um lugar para atender online que é mais barato do que o lugar que você aluga presencial. Gente, como terapeutas, né, nós sabemos que a comunicação do que o paciente está dizendo e não dizendo, né, tá no corpo inteiro. Quando nós estamos com o paciente na nossa frente, né, ou seja, presencial, a gente tem um número de informações muito maiores que ajudam a gente no atendimento, porque tudo comunica. Quando nós estamos com a carinha do paciente na câmera, No máximo, daqui para um cima, pedacinho do tronco, né? né, nós perdemos muita informação. Então, nós temos que prestar muito mais atenção, estar muito mais atento, presente, para poder pegar informações que nós estamos sendo, que estão sendo ocultadas de nós por conta do online, né? É por isso que o Fê fala que cobraria mais caro se fosse fazer diferente, né? Para o paciente que está no online. Muito mais trabalho ler a pessoa. Exatamente, dá mais trabalho. Um gasto de energia maior, Se, tá? olha, eu atendo, tem dias que eu atendo só online e tem dias que eu atendo presencial. Os dias que eu atendo só online, eu termino muito mais cansada, né? Exatamente por causa disso que a Carla falou. Então, o nosso cálculo, né, é assim, é o horário, é a nossa hora. Quanto custa a nossa hora? Quanto custa o nosso tempo? Então, a gente cobra a mesma coisa para o online e para o presencial. Faz sentido para vocês? Tá? Deixa eu pegar só aqui, ó. A Kátia falou também. Porque o presencial, sala específico para presencial, mas não gosto que sejam diferentes, não. Estou me ajustando para igualar. Ok. A sala do online já tem o curso de qualquer forma, atendendo ou não. Ok. Kátia, concordo totalmente. O online me deixa mais cansada depois. Perfeito. Paola, entendi. Ainda mais com mais pessoas. É isso, gente. Então, é assim, aqui as perguntas são muito direcionadas para nós, como a gente faz, mas a gente gosta de trazer a reflexão do que levou a gente a pensar assim, né, e a fazer a prática do atendimento desta maneira, tá? Arami, no caso da homeopatia, é importante ver o todo, constituição física, gestual do corpo, etc. Para nós que trabalhamos também, no geral, com terapias, a Fê como psicóloga, A leitura está em tudo. qualquer detalhezinho, eu que trabalho com alinhamento biostêmico, ver a biologia respondendo. Às vezes eu estou dando informação, aí o pé da pessoa fica fazendo assim, ó. E essas informações são importantes e a gente perde no online, né? E aí a gente tem que desenvolver outras coisas para poder ajudar da melhor maneira, fazer a leitura, né, do que está acontecendo com microexpressões ou com uma pequena tensão aqui, né, ou com afastamento da cadeira, ou às vezes a pessoa está chacoalhando tanto o pé ali que o corpo dela começa a mexer, né? Mas a gente perde muita informação, tá? Voltando então, que eu já coloquei um pouquinho aqui antes, como lidar com a insegurança na hora de atender um paciente. Essa insegurança começa antes do atendimento. Começa na hora que, por exemplo, a gente faz uma pergunta aqui na live e eu fico com receio de responder, porque e se eu estiver errado? Se eu estiver errada? Então essa insegurança, ela já vem antes, no momento onde eu estou fazendo outras coisas. Então é importante a gente olhar um global também. E aí pergunto, né, de que lugar parte esta insegurança, né? Eu tenho insegurança de não performar, eu tenho insegurança de não conseguir levar o paciente até onde ele precisa, eu tenho insegurança porque eu não estou seguro da parte teórica, né? Eu tenho insegurança porque na minha história de vida eu me senti muito desvalorizada, desvalorizado. Da onde vem essa insegurança? Porque a gente fala segurança ou confiança, né, que vem a partir da segurança, a gente vai ganhando na prática, fazendo. Precisamos de uma boa base teórica, fato,
né? E não tem um outro jeito de ganhar confiança, segurança, se não for praticando. Então, todo terapeuta já se sentiu inseguro em algum momento pela falta de prática? Sim. É como um estagiário, né? Alguém que começa a trabalhar e nunca fez aquilo antes. O profissional se sente inseguro, natural. E vai ganhando segurança como? Fazendo, trabalhando, no nosso caso, atendendo. Depois de 20 e poucos anos de profissão, né? Eu não me sinto mais insegura. Mas são 20 e poucos anos de profissão, certo? Às vezes sinto insegurança em não saber como ajudá-lo. Acho que vem de insegurança minha. Vamos lá. É sempre bom a gente, né, trazer esse olhar para nós, para dentro. A semana que passou, eu fiz um atendimento e eu e a Fê muitas vezes atendemos clientes em comum. E aí a gente troca bastante sobre isso. Quando eles autorizam, tá, gente? E esse cliente em específico, eu falo para Fê que eu tenho um desafio desde sempre de atender, porque é uma pessoa que dificilmente entra em contato com algumas emoções. E olha a importância da gente conhecer as 5 leis biológicas, os trabalhos do Hammer, principalmente que no trabalho do Dr. Hammer a gente estuda psiquiatria. E psiquiatria não é só patologia, ansiedade, depressão. Nós também vemos como nós desenvolvemos nossos comportamentos. E eu falei, me parece que o tempo todo esse cliente, ele está no que a gente chama de muro de borracha. Que é o quê? Eu crio uma proteção, tudo que bate, amortece e cai. A gente desenvolve muro de borracha, como o Fê fala, depois de muito apanhar na vida, né? Não apanhar fisicamente, né? Depois de muitas dores, de processos muito difíceis e tal, a gente começa a se proteger. E certo? Aí, ela falou, esse cliente aí, ele foi policial. Aí, nossa, verdade, ela falou. E, né, quando chega nesse aspecto, para você lidar com as situações do dia a dia, é muito importante você se proteger. Eu falei, faz como sentido. Médico. Né? Como médico. Quando você tem situações diárias que são muito difíceis... Imagina o plantonista, o tempo todo vendo... Você precisa desenvolver essa proteção, né? E depois tirá-la é um trabalho terapêutico. E aí é um processo. Então, assim, sou especialista na minha área e ainda vivencio desafios. Claro. Que bom, porque o ser humano, como a Paola, né, escreveu aqui, é uma caixa de Pandora. Exatamente. E a Cláudia falou, exatamente, quanto mais atendo, mais segura me sinto. E, gente, uma outra coisa que a gente percebe, às vezes, né, os terapeutas têm a tal da síndrome do Salvador, né? Às vezes. Eu fui boazinha, né? E essa insegurança vem porque existe dentro da gente um desejo de resolver a vida do paciente, né, de salvá-lo daquilo que ele está passando, e a gente que trabalha com a parte sistêmica, a gente precisa desenvolver esse olhar de se a pessoa está ali, ela está inserida dentro de todo um sistema familiar, de um monte de histórias, e ela está vivendo exatamente o que ela precisa para o processo dela. Né? Não estou dizendo que é fácil, né? Mas a gente precisa ter esse olhar. Então a gente não tem essa questão de salvar, de coitada da pessoa. Né? Aliás, isso é uma outra coisa, né? A gente, como terapeuta, jamais, né? Olhar para o paciente com essa percepção de coitadinho, tá? A gente precisa olhar para o paciente como uma fonte de potencial, com tudo aquilo que ele precisa para sair dali. Ele só precisa o quê? Entrar em contato com esse potencial, encontrar os caminhos de volta para si, para poder acessar essa força, esses recursos, para poder sair daquela situação, né? A gente costuma dizer, né? Tudo que você busca está em você, já está. Só que a gente vai para a terapia porque quem está de fora consegue nos dar muito mais recursos, percepções diferentes, ferramentas para que a gente consiga acessar coisas que a gente não acessa estando dentro do nosso conflito, certo? Sinto sempre um frio na barriga e sempre acho que falta algo. Isso também. Aí, Paula, eu vou pedir para você refletir. Se você tem essa sensação de sempre acho que falta algo, que é assim, quando a gente fala dessa falta como profissional, a gente está falando, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu preciso estudar um pouco mais? Será que falta eu ler um livro? Será que falta eu aprender tal abordagem? Né? Só que isso reflete outras áreas da nossa vida também, onde a gente também se sente assim.
Então, o meu convite aqui para você é: olhe para as outras áreas da sua vida, né? Olhe para dentro e perceba se você também não tem essa sensação de insuficiência, né? De falta algo, preciso fazer mais, preciso entregar mais, preciso estudar mais, preciso fazer mais um curso, preciso ler mais um livro, né? Porque afirmar todos nós passamos por isso é muito, mas assim, muitas pessoas passam por isso. E isso tem a ver com sensações de insuficiência da infância. Então, é preciso olhar para si, é preciso fazer terapia. Terapeuta precisa fazer terapia, tá? Um outro ponto para somar, dependendo da área que você escolheu para atuar terapeuticamente, você vai ter uma quantidade X de ferramentas. E se você escolheu essa área, talvez isso seja tudo que essa ferramenta ofereça, e você está querendo ampliar o leque. Aí você precisa procurar uma abordagem onde você sinta que agora eu tenho mais coisas. E faz parte do universo terapêutico, é o que a gente fala e o que a gente faz, você vai estudar para o resto da vida. Porque você vai aprender coisas novas. Uma outra coisa muito... Só que não é estudar pro resto da vida, tipo... alucinadamente. Descompensadamente. Né? É fazer escolhas assertivas, alinhadas com aquilo que faz sentido para você. Não é estudar um monte de coisa, né, sem foco, sem direcionamento, sem estratégia, tá? Então, a gente continua estudando sempre. Eu costumo contar, né, para os nossos mentorados, eu também já passei por essa fase, eu e a Fê passamos, né, de fazer 9 cursos num ano, né, a maior parte deles de formação, estudar. O dia que eu cheguei e conheci os trabalhos do Dr. Hammer, eu fiz assim, ó. O que significa isso? Encontrei o meu lugar no universo terapêutico. E já passei isso como informação para os mentorados. Assim, gente, às vezes vai acontecer de vocês buscarem, porque vocês ainda não encontraram. Não se encontraram. Né? Não encontrou. Então hoje eu continuo estudando, só que para somar, né? E não para faltando. Para integrar. Não é movido por uma falta, tá? É movido por um senso de completude, tá? Porque a gente precisa estudar, né? E é isso, nunca parar de estudar. Só que a gente não precisa fazer 9, 10 cursos durante o ano, a gente pode escolher um para fazer, né? Por exemplo, a Jennifer colocou aqui a importância da psiquiatria. E quando a gente trabalha com alinhamento biosistêmico, tem um alinhamento biosistêmico, né? Porque a Fê, ela atua como psicóloga, só que o olhar dela, ó, é cirúrgico por conta das outras abordagens, e ela também fez o alinhamento biosistêmico. Então, no alinhamento biosistêmico, nós temos ali as 5 leis biológicas que nos dão uma base para qualquer área da saúde, tá? Temos o olhar da psiquiatria, onde a gente estuda os comportamentos. Então, a partir de como a pessoa está falando, da história que ela está contando, a gente consegue entender conflitos ali por trás. A gente aprende sobre lateralidade cerebral. Então, é algo que nos traz uma base muito boa, além do olhar, né, do pensamento sistêmico e do transgeracional. A Cláudia colocou aí as ordens da ajuda. As ordens da ajuda é algo que todo ser humano deveria conhecer, né, para viver melhor as trocas. Mas para os terapeutas é essencial. E da onde vêm as ordens da ajuda? Das ordens do amor, do Bert Hellinger. Do pensamento sistêmico. Tá? Então, essa é uma abordagem que, na minha opinião, né, o pensamento sistêmico, ela complementa qualquer outra abordagem. E ainda nós temos comportamento e emoções, que a gente atua muito, né, com programação neurolinguística. E além de ferramentas diagnósticas como a radiestesia e a cinesiologia. Olha só como o alinhamento biosistêmico traz uma base muito forte para os terapeutas. A Luana perguntou se vai ficar gravada. Vai ficar gravada, Segunda Luana. com Fê sempre fica gravada. Sempre fica gravada para vocês. Pega aí outra pergunta, amor, Vou pegar por outra favor. pergunta. Beijos, Luana. Você já deve ter saído, mas se você vai assistir depois, fica aqui nosso beijo para você. O pessoal já tinha respondido. Ai, gente, Já. vocês são maravilhosos. Eu sinto algumas vezes, após finalizar a sessão, que poderia ter feito mais. A gente está falando de novo daquela sensação, né, de que faltou alguma coisa, de que eu não dei o suficiente, ou de que eu não sou o suficiente, ou de que nada do que eu faço é suficiente, né? É uma linha
abarca tudo isso, tá? E estou trabalhando isso em terapia, como vocês nos orientam na mentoria, para eu reconhecer a suficiência de cada sessão. Exato. Gente, uma sessão, dependendo da abordagem, tem 50 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, né? Vocês acham que dá para resolver a vida do cliente nesse tempo? Não dá, né? Você vai trabalhar ali, e aí é isso, né? Também é o fenômeno do que acontece ali no momento presente. O cliente ou o paciente, ele vai trazer uma demanda naquele dia. E esta demanda vai ser o foco. Por isso o processo terapêutico é muito importante, porque são muitas camadas de muitas vivências e muitas percepções. Até né? porque, né, segundo Fernanda Rizzo, a terapia é aquilo que acontece depois da sessão. Né? Isso é uma coisa que eu falo para os pacientes. Terapia não é só o que acontece aqui nesses 50 minutos, né? É o que você faz com isso depois da sessão. Então, a terapia, ela continua até a próxima sessão. Depende de como a pessoa pratica, né, o que desenvolveu de percepção naquela sessão. E terapia é uma troca, né? Então, como a Fê trouxe, o que o cliente veio aqui e falou, quero trabalhar isso. Ele não trouxe outras coisas. E aí é um processo vivo. Você fez um atendimento, surgiram algumas coisas, pós-sessão vem insights para você e vem insights para o cliente. Aí numa próxima sessão, se torna mais rico. A grande questão que a gente vem batendo há muito tempo é que hoje tudo é cada vez mais express. As pessoas já vêm perguntando quantas sessões precisam para melhorar a minha vida. Só que o ser humano não é express, né? A complexidade do que fica armazenado no nosso inconsciente, que a gente precisa olhar e trabalhar, não é express, né? Não tem milagre. É processo, processo e processo. Eu tenho pacientes que às vezes estão comigo há, sei lá, 2 anos, e aí eles começam a trazer coisas novas em sessão, daí eles falam, nossa, a gente nunca falou sobre isso. Sim, porque ele vem com uma demanda de coisas que estão, naquele momento, bloqueando, né, o fluir da vida, né, ou da saúde e tal. E aquilo é o que está latente, é aquilo que a gente vai olhar. Quando aquilo ali é elaborado, quando aquilo ali é integrado e tal, aí vão emergindo outras coisas que não estavam chamando a atenção do cliente, do paciente naquele momento, porque tinha uma outra demanda, porém tem outras coisas para serem olhadas. E é isso que eu falo do processo, que as pessoas hoje em dia não têm paciência, né? A Paola, acho que como estudei muitas modalidades, preciso usar tudo. Isso é um outro equívoco. E é impossível. Porque nós também, nós estudamos muita coisa e continuamos estudando, né? Só que não dá para você aplicar tudo que você tem, né? Não é assim, aquele paciente veio, então eu pego toda a minha mochila de ferramentas, né? Tiro todas e uso todas. Aí ele vai entrar num processo de reparação, vai ficar no que as pessoas chamam de doente, porque se você vai entregando tudo, o organismo não dá conta de trabalhar tantas coisas de uma vez. A Cláudia falou, nossa, Fê, faz muito sentido encontrar esse algo que nos faz sentir completo, traz muita paz e segurança. É isso. Só que é uma caminhada, né, Cláudia, até encontrar isso. E a Mari colocou, como achar onde é o nosso lugar? Nossa, do jeito que ela falou, me bateu terapia integrativa transgeracional. Agora eu vou começar com uma resposta diferente, tá? Como achar o nosso lugar? Onde é nosso lugar? Nosso lugar é onde, Má? Profissionalmente? Você sente onde achar o lugar ainda na família? Que lugar? Reflete aí, sente no corpo, tá? Eu sempre acho, né? Eu sempre gosto de usar o corpo como bússola, porque o nosso corpo conta coisas que a gente ignora, porque ninguém ensinou a gente a ficar, né? Percebendo como o corpo se manifesta. Eu acho que quando a gente encontra o nosso lugar, não quer dizer que a vida fica cor-de-rosa, mas quando a gente encontra o nosso lugar, a gente tem uma sensação de estar mais encaixado na vida, né? E isso traz para o corpo uma leveza maior, um relaxamento maior, uma sensação de expansão, né? E a gente tem, a fala das pessoas nossa, agora parece que eu estou no meu lugar. Então, assim, claro que para cada um essa percepção vai ser de um jeito, né? Mas não é um lugar comprimido, sabe? Não é um lugar tenso, não é um lugar pesado. E não é um lugar fixo.
Não. tá? Nós mudamos durante a vida. Algo que fez muito sentido uma época da vida, em outro momento da vida não faz. Hoje, eu estou terapeuta, a Fê está terapeuta. Isso não quer dizer que daqui a 10 anos algo não mude. A gente não sabe. Hoje a gente tem vários papéis, inclusive, né? Nós estamos terapeutas, nós estamos professores, nós estamos mentores de Somos terapeutas, empreendedores. estamos empreendedores, a gente tem vários papéis, né? E hoje a gente se sente mais encaixado neles, né? Porém, nem sempre foi assim. E também não quer dizer que daqui 2, 3, 5, 10 anos, como você falou, vai ser. Porque vida é movimento, ser humano vivo é movimento e tudo que acontece, né, fora da gente também estimula esses movimentos. Já dizia Bruce Lipton, é o ambiente sua besta. A Fernanda colocou aqui, isso se chama falta do amor de mãe. Eu tenho bastante dificuldade com definições que parecem receitas de bolo, né? Então eu acho que a gente precisa sempre olhar para mãe e pai, né? Eu acho que as nossas primeiras informações, os primeiros imprints, né, daquilo que hoje gera algum tipo de bloqueio para a gente, tá nessas relações, mas para cada um vai ser uma coisa diferente. Mesmo porque eu acredito que toda mãe tem amor, né? Só que nem sempre esse amor se expressa ou se manifesta. Amor, peraí. Não mexe assim, não, que me deixa doida. Nem sempre esse amor se expressa e se manifesta como o filho gostaria, ou nem sempre esse amor chega no filho ou na filha, né, da forma que os pais gostariam, né? Então, a gente afirmar que é falta de amor da mãe, eu acho que é complexo, tá? Isso é a minha opinião, tá? Nunca é o suficiente, outro nunca sabe o suficiente. Camila, fez uma dúvida para vocês que têm bastante experiência. A psicanálise e terapia são abordagens diferentes? A psicanálise é uma abordagem terapêutica, Sim. tá? E que terapia hoje, ela fica ampla. Quando a gente fala que façam terapia, a gente fala para pegar um trabalho que seja contínuo. A primeira figura que vem, pelo menos na minha cabeça, é um psicólogo ou uma psicóloga. Agora, existem abordagens diferentes dentro do universo da psicologia também. Então, sim, a psicanálise, ela é uma abordagem terapêutica, tá? Assim como a terapia cognitivo-comportamental, assim como o alinhamento biosistêmico, assim como a psicologia positiva, apesar de que a psicologia positiva ela é mais uma lente do que uma abordagem em si, tá? Então, e é muito legal, tá? Eu tive uma paciente que estava em transição de carreira, era empresária, né, e estava em transição de carreira para se tornar terapeuta. Ela fez o alinhamento biosistêmico, ela fez o método CSI, e ela estava em conflito sobre fazer psicanálise. E eu achei interessante, né, porque tinha na cabeça dela uma ideia formatada, né, de que os psicanalistas são muito fechados ou não aceitam outras abordagens, e às vezes isso acontece de fato, mas não são todos, né? E aí eu falei assim para ela, cuidado para não restringir a abordagem aos profissionais que praticam a abordagem, né? A psicanálise ela é riquíssima, riquíssima. Freud era um gênio. Isso a gente não tem nem o que discutir, tá? É uma abordagem, é uma teoria muito rica e complexa, maravilhosa, que pode sim ser integrada a outras teorias e abordagens, né? E eu acho um olhar muito rico. E quando eu trouxe isso para ela falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. É como se ela tivesse olhando para a psicanálise através dos profissionais que trabalham com psicanálise que ela conhecia, que tinham falas que ela achava que eram, né, ou muito retrógradas, ou muito fechadas, ou muito preconceituosas. E eu falei, os profissionais, né, os psicanalistas não são a psicanálise. Assim como os terapeutas de TCC não são a abordagem do TCC, assim como os terapeutas de Gestalt não são a abordagem da Gestalt. A gente precisa tomar muito cuidado para não restringir muitas vezes a abordagem
as pessoas que aplicam a abordagem, tá? E eu quero voltar na Mari, que ela falou da questão de lugar, e eu falei que veio na cabeça a terapia integrativa transgeracional. Mari e terapeutas, né? A gente quer trazer um caso aqui específico de uma cliente, tá? Hoje essa cliente é terapeuta, tá? Integrativa. Ela veio o ano passado, ela já estava há um ano num processo depressivo com crises de ansiedade. E aí ela veio para a sessão comigo. O marido dela falou: Fernando, confio em você, me ajuda, né? E ajuda ela. E aí, durante a sessão, eu buscando trazer recursos para ela, e ela só defendia e entrava no drama pessoal dela, né? Até numa brincadeira, eu jogava informação, ela, Tafarel, né? Defendia tudo, nada passava. Tafarel era um goleiro, tá, gente? Pra quem não conhece. O Tafa, né? E no alinhamento biostêmico a gente estuda algumas coisas também, como por exemplo, sobre alguns tipos de tatuagem, e eu via que ela tinha algumas tatuagens dobradas, e aquilo me veio uma informação muito importante naquele momento de ela pode vir de uma gestação gemelar, mesmo que ela não saiba. E aí eu peguei e montei a grade de lealdade familiar, que é a grade que a gente trabalha na terapia integrativa transgeracional. E aí eu perguntei para ela, sua mãe teve alguma perda gestacional antes de você, que você saiba? Ela, sim, teve uma perda. Opa, teve uma perda. Ela foi criada como a filha número 1. A filha número 1 é aquela que vem para abrir caminho, tem que fazer, tem que desbravar. E é assim que ela se sentia na vida. Aí começamos a trazer as informações. Cansada, né? Ela é uma canceriana destra, ou seja, que gosta de acolher, que tem uma questão emocional. Só que ela estava funcionando como uma canhota capricorniana, workaholic, trabalho, estava tudo muito pesado. A gente começa a fazer o trabalho e a gente descobre que ela é filha 4. Na hora que ela entrou na filha 4, o corpo dela fez assim, ó. Ela literalmente encontrou o lugar dela. Ela encontrou o lugar dela. Depois disso, né, tudo aquilo que estava muito intenso foi assim, ó. Isso não quer dizer que ela melhorou magicamente. Agora, aquilo diminuiu. A partir dali, ela veio fazer, né, a integrativa transgeracional, começou a entender mais sobre o lugar dela, continuou o processo terapêutico, e assim, vamos dizer que em menos de 30 dias, ela saiu do processo depressivo, precisou continuar trabalhando para fortalecer, agora já não tinha mais aquelas crises de ansiedade e nem o processo depressivo. E muitas vezes encontrar o nosso lugar faz isso, ó. Estar fora do nosso lugar é pesado. Não vou dizer sempre, tá? Mas na grande maioria das vezes, muito pesado. A gente se esforça muito e é muito cansativo. Então, tá? Mari, uma das coisas que pode acontecer, estar acontecendo, é isso. E às vezes a gente vai fazer esse papel porque assim que a gente foi criado e assim que é. E quando a gente tem a oportunidade de verificar, de olhar para a nossa história, muita coisa muda. Agora vamos para outra pergunta? Vamos para outra pergunta. Bora lá. Opa. Ótimo dia, Tati. Qual a abordagem que fez mais diferença nos atendimentos de vocês até hoje? Cada um. É difícil eu falar que é só isso. Bem particular. Olha, porque Tassi. Para mim vem muito dessa integração que a gente fala. Então, o olhar biológico é a tríade que a gente trabalha. Biológico, transgeracional, comportamento e emoções. A gente junta tudo, é o que a gente trabalha aqui, é o que a gente ensina aqui, é o que os terapeutas que estão na mentoria com a gente têm acesso. Então, a gente olha através da biologia, porque o sintoma nunca mente. Beijo, Tassi. Uma ótima semana para você. E logo mais estaremos juntos. Que honra! Então, o sintoma nunca mente. Então, a gente sabe o que aconteceu com a pessoa. É claro que aí a gente vai ter que mergulhar no que foi vivido. Precisamos saber se é biográfico ou transgeracional, que aí o trabalho vai ser mais efetivo. E aí a gente trabalha com comportamento e emoções. Ok? Agora, respondendo assim, mais assertivamente a sua pergunta, acho que ao longo dessa jornada, né, desses 20 e poucos anos aí que a gente que a gente atende e que a gente foi estudando muitas coisas, as leis biológicas fizeram muita diferença no nosso olhar, isso acho que para os dois. O pensamento sistêmico das constelações familiares, assim, mas sem sombra de dúvida, mudou
como a gente Vive. está na vida, né? A gente costuma dizer que é uma filosofia de vida, né? Então muda como a gente está na vida, muda como a gente percebe a vida, muda como a gente se movimenta na vida, né? Então acho que essas duas abordagens, né, para nós dois fizeram muita diferença, independente do nosso background, né, da onde a gente partiu, tá? E aí para mim especificamente, a psicologia positiva é uma coisa que eu adoro, que faz muito sentido para mim, que eu uso bastante. E a comunicação não violenta, que é uma outra coisa que também eu tenho muito amor aqui no meu coração, né? E que muda muita coisa, não só na comunicação, né? Na forma de perceber as pessoas, principalmente na forma de estar mais em contato consigo, mais pertinho de si. Eu sempre falo que a gente precisa estar perto da gente para estar perto do outro, né? Então, isso são, acho que, respostas em relação a essa pergunta. Como organizam a agenda disponível de atendimento? Assim, nós fazemos várias coisas, né? Como trabalhar nos bastidores, produzir conteúdo, produzir aulas, damos mentoria e atendemos. Acredito que a melhor forma de Eu responder fui ajustando isso. responder isso, como um terapeuta organizar sua agenda de atendimento, é ele definir os horários de atendimento, estar disponível nesses horários para atendimento. Porque já encontramos terapeutas que chegavam assim, nossa, minha agenda nunca está cheia. A agenda ficava aberta de segunda a sexta, das 9 da manhã às 18 horas. Então entra num lugar de insuficiência, nunca tem. E eu sempre É estou... um lugar de escassez. Escassez. E também eu estou sempre disponível para o outro. E, gente, os nossos clientes, eles precisam entrar no nosso horário. Se eles querem passar com a gente, eu atendo aqui. Exceções acontecem? Sim. Mas eu não posso estar sempre disponível. Porque a gente vê, né? Alguns terapeutas falaram, nossa, eu marquei uma sessão de domingo e o cliente não apareceu. Então, como que a gente monta, né? A gente faz a nossa agenda no ano anterior, tá? Nossa agenda do quê? Dos cursos que a gente dá e dos cursos que a gente vai fazer, né? Quando o curso a formação que a gente vai fazer já tem datas e tal. Por exemplo, agora em outubro e novembro é a hora que a gente senta para definir tudo da nossa agenda do ano que vem. É claro que a gente precisa flexibilizar, porque acontecem coisas, né? No meio do caminho. Bom, eu atendia antigamente 5 dias por semana. Quando eu comecei a dar aula nas formações, eu diminuí para 4, né? Quando a gente começou a abrir outras formações, dar mais imersões, eu comecei a ficar muito cansada, eu diminuí para 3, tá? E eu eu preciso estar descansada, inteira, atenta para os atendimentos. E atender é uma coisa que eu amo. Eu amo dar aula, tá? Eu amo dar mentoria. As vivências, então, presenciais, gente, a nossa imersão, tipo, aquilo ali é o meu lugar no mundo, né? Eu amo. Mas eu amo atender. E as pessoas falam, você faz tanta coisa, você vai deixar de atender. Não tenho como afirmar, mas dificilmente eu acho que eu vou deixar de atender. Por quê? Porque eu sou boa nisso, porque eu gosto disso, tá? Então, eu fui adaptando a minha agenda. Hoje em dia, eu atendo 2 dias na semana. É claro que tem exceções, porque às vezes eu tenho clientes que precisam de sessões de emergência, ou mudaram o horário e tal, e aí eu abro um outro dia para fazer isso. Porém, os meus 2 dias fixos de atendimento são segunda e quarta, tá? E hoje isso funciona para mim. Daqui um ano, não sei. A gente precisa ter muita consciência das nossas... Eu não gosto de colocar essa palavra no plural, né? Porém, a gente tem uma prioridade, e aí a gente depois tem outra prioridade, e depois outra prioridade. Então, isso precisa estar muito bem claro. Precisa estar muito claro para vocês, tá? Quantos pacientes é coerente, é confortável, e eu consigo entregar bem, atender. Tem gente que é 5, tem gente que é 6, tem gente que é 10, né? Eu já atendi 10 pacientes por dia. Hoje eu não consigo mais atender 10 pacientes por dia. Eu atendo 7 pacientes por dia, no máximo quando eu preciso, por algum motivo
que não é comum, 8, tá? E cada um precisa encontrar. Então, vocês precisam ter claro para vocês a agenda de atendimento de vocês. Não sei se vocês só atendem, se vocês fazem outras coisas, né? Isso precisa estar muito claro. Quantos pacientes eu dou conta de atender bem por dia? Então, você já coloca ali no seu horário. Nesse horário, além do seu horário de atendimento, você precisa ter horário para você, né? Então, para a sua terapia, para a sua atividade física. Tudo isso precisa estar na sua agenda. Ó, Tá? aqui, para vocês verem, tá tudo dividido, ó, 2025 já. Isso daqui são reservas que nós tivemos que fazer, por exemplo, lá no Espaço Arco-Íris, onde a gente vai dar a imersão do Seja Você do ano que vem, já está reservado, primeiro e segundo semestre. No nosso espaço já está reservado. Chega agora, como ela falou, entre outubro e novembro, a gente sente e vê. Precisa mudar algo, porque a gente quer fazer esse curso. O ano que vem a gente vai dar a imersão nos Estados Unidos. Isso está semi-reservado, que vai ser em setembro, mas a gente ainda não sabe a data, então a gente ainda não consegue fechar esse mês. Então já tem todo o calendário do ano que vem flexível, porque daqui a pouco a gente tem que bater o martelo e não ter a flexibilidade em algumas datas. Porque, por exemplo, vai começar a formação de constelação familiar. Depois que passamos o cronograma para os alunos, né, Já todos se aconteceu programaram. da gente precisar mudar, tá? Mas a gente evita, porque todo mundo se programa. Tem gente que vem de fora fazer os módulos, né? Então a gente evita mudar aquilo que já está determinado, a não ser que realmente não tenha outro jeito, tá? Acho que foi aqui. Em um momento da minha vida, procurei a abordagem gestáltica, maravilhosa, Muito a gente bom. ama Gestalt. A gente ama. E foi ótimo. Logo, em outro momento, senti a necessidade de fazer psicanálise e foi maravilhoso também. É isso, a gente se transforma, né? Então, a gente se conecta com abordagens diferentes em fases diferentes também. Ó, a Tati, que é a nossa mentorada, essa estratégia mudou minha percepção. Aquela de nós termos, assim, os clientes, eles encaixam nos nossos horários. Poucas horas e agora sendo preenchido. E eu tenho tempo para as demais atividades. Porque senão eu fico sempre disponível para o outro e eu não tenho tempo nenhum para mim. Não, e outra coisa, a sua vida é só o trabalho, a sua roda da vida tem várias áreas, né? A nossa roda da vida que a gente ensina no Seja Você, ela tem 12 áreas. Então a gente precisa olhar para todas as áreas. A sua vida não é só trabalho, ou pelo menos não deveria ser. E dentro da mentoria, né, independente da categoria que você entra, por exemplo, entrou na Bússola Mentoria Kairos, onde nós temos a jornada do terapeuta, nós temos uma roda da vida especialmente para o terapeuta, onde ele avalia tudo que está acontecendo no seu universo. E ó, olha só o que a Cláudia colocou aqui, que importante que é isso. Nunca me esqueço o dia que o Fê fez uma dinâmica comigo num workshop e ele me perguntou, quantos clientes você quer atender? Complementando na semana, né? E eu respondi, 8. Não, era por dia, né? Era por dia? Por dia. Tá. Aí ela falou, não cabia de jeito nenhum na minha vida. Gente, A gente precisa ter consciência disso. Não adianta eu querer atender 8 pacientes por dia. Ah, mas eu tenho que levar meus filhos na escola, mas eu tenho a minha empresa, que no caso da Clau, né, ela também tem um espaço, mas eu tenho sei lá, outras coisas, né? E aí cabe 8 clientes ali naquele dia? Não cabe, né? Não vai, vamos colocar por baixo 6 horas de sono, mais 8 horas de sessão, 14, mais almoço e janta, 16, mais levar os filhos na escola, buscar os filhos na escola, estudar, ter tempo pessoal para família, para o marido, para si mesmo, né? Acabou, 30 A Cláudia horas. falou aqui, isso me fez refletir completamente e me organizar. E hoje estou conseguindo entender melhor o que é viável, me trouxe muita paz e organização. Se a gente consegue entender o que é possível, né, a gente sai da idealização. É claro que a gente precisa fazer cálculos financeiros aqui também. Né? Eu dou conta de atender 6 pacientes por dia, 4 vezes por semana. Ok, quanto que eu cobro? Tá. E quanto isso me traz de renda semanal? E quanto que isso me traz de renda mensal? Né? Isso é bom para mim? Eu fico confortável? Eu consigo investir um dinheiro, guardar? Então tá ótimo. Né? Nós temos uma psicóloga dentro da mentoria que ela falou que teve uma época que ela atendia 50 pacientes por semana. Só que, como ela tinha construído toda a agenda dela e foi no boca a boca, ela não tinha Instagram, ela não precisava ficar fazendo ações nas redes sociais para ter os clientes. Então ela trabalhava puxado, tá, gente? Porque dá 10 pacientes por dia. Para mim, impossível. Porém, ela terminava aquilo, ela não fazia mais nada de bastidores. Até porque eu acho que eu não teria energia, né? A Cláudia falou, hoje me cabem 2 por dia.
A Clau não é só terapeuta, a Clau é empreendedora, ela tem um espaço terapêutico, tá? Então, ela precisa saber quanto que ela dá conta como terapeuta e como ela dá conta como empresária, e ela precisa fazer essa agenda, e ela precisa integrar a família, e ela precisa integrar ela mesma, né? Sempre partindo que a gente primeiro precisa existir para poder fazer todo o resto, tá? E existir é cuidar da gente, tá? Ó, vocês podem explicar a diferença da bússola Kairos, Eros e Zeus? Vamos lá. Para quem quer começar a entrar na mentoria com a gente, está iniciando no universo terapêutico. Temos alguns mentorados aqui na live. Né? Você pode escolher, por exemplo, pela bússola Mentoria Kairos. A Mentoria Kairos você faz no seu tempo. Que bom, Fê. Tá? Então, essa mentoria, ela é 100% online, o conteúdo está na plataforma e você faz no seu tempo. Dentro da Kairos, você tem o quê? A jornada do terapeuta, onde a gente traz essa roda da vida do terapeuta e você vai olhar área por área. É né? um curso, um mini curso que a gente criou de 12, são 12 aulas, né? Para você olhar para a sua roda da vida do terapeuta. Não é a roda da vida pessoal, né? Ela é uma roda da vida do terapeuta. Isso, a exclusividade aqui seja você. E é onde você vai começar a avaliar vários pontos que talvez você nunca tivesse pensado e que influencia muito na sua jornada. Então, e quanto é, amor, a bússola Kairos? Ela é mensal, né? Você tem que fechar por um ano, R$ 189,90 por mês. É como se fosse uma assinatura, né? Então é uma assinatura anual que você paga. R$ 189,90 por mês. E, muito importante, você vai ter acesso, hoje na videoteca, deve ter mais de 30 masterclasses com diversos temas, tá? Desse universo terapêutico. Do terapeuta. Então, desde falar sobre dinheiro, várias masterclasses envolvendo esse tema, dinheiro, finanças, posicionamento, imagem, né? Nós temos uma aula incrível com a Nath Escudeiro, ela que faz as nossas fotos, e ela fala sobre posicionamento, sobre ter uma imagem magnética. Nós temos, assim, diversas aulas ali. Isso tudo você tem acesso na Bússola Mentoria Kairos. Eros e Zeus, qual a diferença? Ambas têm tudo que a Kairos tem. Na Bússola Eros, você precisa ter um mínimo de conhecimento sobre as 5 leis biológicas. Por quê? Porque você vai ter supervisão de casos com a gente 2 vezes por mês. Integrando o olhar das 5 leis. Então, você traz as suas dúvidas. Tá? Primeiro vamos falar das supervisões. Seus desafios nos atendimentos. Então, nossa, eu tô com um cliente que eu não consigo sair do lugar, ou o cliente tem isso, e eu não... Ou eu não sei qual é o melhor próximo passo na próxima sessão. Tá? Então, a gente vai trazer o nosso olhar. Então, aqui nós temos 2 mentores, 2 terapeutas que já fizeram bastante, né? E tem bagagem. E o próprio grupo, né? Porque ali a gente tem diversos olhares, diversos backgrounds, então a troca é muito rica. E o grupo que a gente está hoje, né? Muitos estão com a gente há muito tempo, então às vezes os terapeutas estão chegando, colocam dúvidas. Quando a gente vai olhar, a galera já respondeu com assertividade. Isso no grupo do WhatsApp. Né? Já respondeu de uma forma assertiva que a gente só faz assim, ó. Perfeito, vocês estão mandando muito bem. Não, a galera tá super bem. Então, ali, na Bússola Eros, a gente tem encontros, tá? A gente tem 2 encontros de supervisão no mês, que são 3 horas de encontro, e temos uma masterclass. Então, a gente se encontra 3 vezes todos os meses, ao vivo. Os encontros de supervisão não ficam gravados por motivos éticos, porque a gente fala sobre os casos, né, dos pacientes, e as masterclasses todas ficam gravadas. E acontece às segundas-feiras, das 15h30 às 18h30. Uma coisa importante para quem já é do universo das 5 leis biológicas da medicina germânica, nós temos aulas avançadas sobre, dentro da Bússola Mentoria Eros e Zeus. A Bússola Mentoria Eros, ela também é anual e ela custa mensalmente R$ 399,60. Ou seja, né, para quem já está como terapeuta, atende, é o valor de uma sessão por mês. Muitos. Para né? muitos. Então, vale muito a pena. Além disso, a cada 3 meses, a gente tem encontros que a gente faz híbridos, né? Mas a gente faz presencial de atendimentos, tá? Então, isso é a Bússola Eros. Tá, qual é a diferença para a Bússola Zeus? A Bússola Zeus tem tudo isso que tem na Eros. E na Kairos. E na Kairos. E
Para quem já fez o alinhamento biosistêmico, você tem a revisão do alinhamento biosistêmico incluída. Você refaz o alinhamento. E você ainda ganha um kit exclusivo. Gente, um kit lindo, uma caixa linda que a gente monta exclusiva para os terapeutas. E essa caixa é entregue na sua casa, independente do lugar do mundo onde você estiver. Tá? A Tati colocou aqui, interessante que cada partilha abre um leque muito revelador que aumenta a potência do nosso trabalho e das nossas sessões. Porque é isso, né? O que a gente... Isso já é bíblico, né? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Como diz Bruce Lipton, é o ambiente. Ou seja, se eu participo de um ambiente onde as pessoas têm, né, o mesmo propósito, elas estão buscando a mesma coisa, conforme a gente vai ver no atendimento dos outros, isso enriquece o meu repertório. Acho que você não falou o valor da Bússola Zeus, amor. Bússola Zeus, 12 de 577,50, ok? Por mês. Por mês. Por mês. A Ellen colocou aqui, 2 maravilhosos que contribuem demais com esses olhares e direcionamentos durante os nossos encontros. A Ellen também está na mentoria. Obrigada, Ellen. Gente, essa foi a nossa mentoria para terapeutas DDD. A gente costuma fazê-la uma vez por mês. A gente ficou, acho que, o mês passado sem fazer. Mas ela volta aqui, tá? Todos os meses. Semana que vem não teremos encontro, porque estaremos passeando. E a gente vai respeitar esse tempo de descanso mesmo. Então, a próxima segunda com os Fês vai ser no dia 16. Já marquem na agenda esse encontro e café da manhã aqui com a gente. Terapeuta, você não quer ficar mais sozinho nessa jornada? Você quer fazer parte de um grupo? Você quer ser mentorado por 2 pessoas que não só já fizeram, como ainda fazem o caminho, estão desbravando coisas e sempre estudando? Vem para a Bússola Mentoria com a gente. Uma excelente semana para vocês, muita luz. Beijo no coração. Nos vemos no dia 16. Combinado? Passem essa live, mandem aviãozinho, passem essa live para outros terapeutas. Cláudio, estamos morrendo de saudade de você, viu? Beijo, amo você.